Olá a todos. Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, Como as Sociedades Secretas e os Descendentes dos Gigantes Planejam Escravizar a Humanidade. É um livro muito interessante e o assunto é quente. Sodoma e Gomorra. Vamos lá. Então é o seguinte. Sim, antes de a gente começar, eu estou fazendo divulgação essa semana do curso de Gerenciamento de Novos Negócios, a questão de startup, a questão de você começar um novo negócio, não importa se pequeno ou grande, mas o momento inicial. É mais ou menos o seguinte, pessoal. A maioria dos livros que falam sobre negócios, eles ensinam a administrar incêndio, ok? Você tem um incêndio e você tem que administrar o incêndio, certo? Mas, quando você está começando, você está dando um start, o startup, você está começando a fazer a faísca, você mal tem fogo, percebe? Você precisa de pelo menos uma faísca e de uma condição ideal para você conseguir fazer um foguinho. Você não precisa controlar um incêndio porque você não tem nem o fogo ainda, percebe? Então assim, esse curso é sobre isso aqui, essa fase inicial de novos negócios. Pois bem. E quem tiver interesse em mais do que um curso do canal, tem vários outros cursos na área de membros, custa $7 por mês, você consegue acessar todos os cursos no mês. Pois bem, dito isso, vamos lá, Sodoma e Gomorra. Em Gênesis capítulo 18, versículos de 20 a 21, diz o seguinte: Então Yahweh disse, abre aspas, o clamor contra Sodoma e Gomorra é tão grande e doloroso que irei descer e ver se o que eles fizeram é tão ruim quanto o clamor que chegou até mim. Bom, e aí o autor, especificamente do livro, diz o seguinte, que ele achou, diz assim, eu achei bastante intrigante que a primeira referência a Nephilim depois do dilúvio foi no tempo de Abraão. E isso não é uma coincidência, segundo ele. Então, como os Néfilins estão relacionados a Abraão e a Sodoma? É um bom ponto esse. Bom, Abraão chegou na Terra Prometida vindo de Ur dos Caldeus, também conhecida como Babilônia, a antiga casa dos Sumérios. E nesse período, Yahweh fez com Abraão uma aliança para salvar a humanidade. E de repente, os Néfilins apareceram. O ressurgimento dos Néfilins ia causar um grande conflito 400 a 500 anos, mais ou menos, depois com a recém-formada nação de Israel que estava saindo do Egito. Certo? Pois bem, Yahweh fez uma aliança com Abraão, dando a ele uma terra infestada de Néfilins. Só isso, infestada de Néfilins. Certamente isso dá o que se pensar. Acredito, diz ele no livro, que ele pretendia usar Israel da mesma maneira que fez com o dilúvio, para erradicar a corrupção Néfilim da sua criação e salvar a humanidade de sua maldição. Até a linguagem local favorecia Abraão. Era semítica do oeste, parecida com a linguagem de Ur, dialeto semítico do leste. Ur era uma cidade que cultuava a lua, certo? O deus, abre aspas aqui, Sim, e sua filha Inanna. O historiador Bauer notou que Tera, pai de Abraão, expressava um tipo de parentesco com o deus da lua, certo? Assim como o nome Sarai, que é uma forma acadiana para esposa de Sim, certo? Abraão e Sara foram separados como uma linhagem semítica pura do caos politeísta daquele momento. E inclusive Yahweh mudou o nome deles, separando-os como seus. Ou seja, o nome de Sarai, que tinha um significado, ele tirou lá um pedaço do nome e ficou um nome diferente, certo? Tirou, colocou, não lembro exatamente, mas ele mudou o nome de Sara. Pois bem, no tempo que Yahweh abençoou Abraão, tinha se passado 400 anos do dilúvio. E nesse mesmo período, o Gênesis recordou uma inexplicada aliança de reis da Mesopotâmia que decidiram travar guerra contra os reis da planície de Sodoma. Essa aliança continuou a lutar contra os Refaíns em Asterote, os Zuzitas em Cã, os Emitas em Xavé, os Horitas nas colinas de Seir. Todas essas nações eram então de gigantes. Essa poderosa aliança até subjugou os Amalequitas e os Amorreus, que também tinham gigantes. O que podemos então concluir também que Sodoma e Gomorra também estava infestada de Néfilins. É o que ele está colocando aqui, é uma conclusão dele que eu achei interessante. Me parece que faz algum sentido, pode ser. Os Refaíns devem ter requerido um certo número de gerações para fazer a reconstrução pós-dilúvio, e estados poderosos preparados para a guerra, ameaçando então o balanço do mundo mais uma vez. Ele diz que ele acredita que os Néfilins fizeram o reaparecimento deles junto com Nimrod, o qual a gente vai discutir mais para frente no livro, certo?
Pois bem, Joséfos, o historiador, também fez anotações com relação à guerra entre os assírios e os sodomitas. Ele escreveu, abre aspas, durante a campanha, a Assíria devastou a região da Síria, onde eles conquistaram a prole dos gigantes, dos amorreus e amalequitas. O interessante é que essa guerra aconteceu antes da destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades da planície. E Joséfos também testifica que os Néfilins andavam entre os habitantes de Sodoma e Gomorra durante a época de Abraão. E a conexão entre Sodoma e Gomorra e os Néfilins acaba sendo bem esclarecedora nesse caso, certo? Pois bem. Para aqueles que não estão familiarizados com a narrativa de Sodoma e Gomorra, Yahweh julgou e destruiu essas duas cidades e as outras da planície com fogo e chuva de fogo, como se fosse um ataque nuclear. Sendo que o local ficou desolado até os dias de hoje e ele é conhecido como Mar Morto. Pois bem. Essa questão desse fogo consumidor que foi sobre Sodoma e Gomorra, a gente já tratou lá no Patreon e tem a ver com plasma, com a descida de plasma. Muitas pessoas perguntam a questão de meteoro, terra plana, essas coisas todas. E assim, muitas dessas coisas têm relação com plasma, especificamente. E o que chegou lá em Sodoma e Gomorra foi o plasma aterrando na cidade, destruindo a cidade. Pois bem, o fogo. Os crimes de Sodoma e Gomorra são bem documentados e muito similares aos Néfilins pré-diluvianos. O Alcorão, que muitas pessoas aqui não gostam de nem pronunciar o nome, mas está lá no Alcorão, descreve as pessoas de Sodoma como perversas. Elas praticavam idolatria, certo? Segundo o Alcorão, elas praticavam homossexualidade, porque está falando Alcorão, só estou repetindo aqui o que está escrito no livro, e violência contra os estrangeiros. Diz que elas foram destruídas por um anjo do Criador que virou a cidade de cabeça para baixo, fazendo chover fogo sobre ela. Ezequiel testifica as pessoas de Sodoma como glutões, arrogantes e não preocupadas com o bem-estar dos pobres. Eram altivas, orgulhosas em suas práticas detestáveis diante de Yah. Em Judas, capítulo 1, versículos de 6 a 7, diz que os seus pecados eram, abre aspas, se entregaram à perversão e à imoralidade sexual. E, puxa vida, isso veio a destruição. A narrativa de Sodoma e Gomorra é um dos grandes testemunhos do Antigo Testamento que dá uma lição moral e coloca um padrão para gerações futuras. Abre aspas. As duas cidades serviram de exemplo dos que sofreram a punição do fogo eterno. Está lá em Judas, capítulo 1, versículo 7. E tem ainda um memorial que sobrou até hoje, certo? De Sodoma e Gomorra. Aí. Pois bem, mesmo Yahweh tendo feito uma aliança com Noé e dizendo que ele não iria destruir a humanidade com mais um dilúvio, ainda assim ele pode usar os outros elementos que não a água para destruir aqueles que praticam corrupção e violência, como ocorreu então em Sodoma e Gomorra, e como ocorrerá nos últimos dias, é o que eu acredito também, que o plasma vai aterrar em muitas cidades e vai destruir tudo. E esse plasma é o que mantém toda a energia desse sistema que a gente vive, certo? E que vem do Criador. Eu penso isso também. E não devemos ignorar a conexão dos Néfilins com Sodoma e Gomorra. Em Judas, conecta então a perversão sexual de Sodoma com a perversão dos anjos. E nós sabemos que os Néfilins estavam na região de Sodoma naquele tempo. E isso é uma forte evidência para se entender o que ocorreu, a presença dos Néfilins. Agora, da perspectiva dos evangelhos gnósticos, e a gente vai falar agora sobre esse trecho aqui. Olha, presta atenção. Muitas pessoas falam do tal dos evangelhos gnósticos. A gente vai saber o que é agora. Olha só, que interessante. Segundo a perspectiva dos evangelhos gnósticos, Sodoma e Gomorra não foi destruída pela sua perversidade e violência, não, mas sim pela sua sabedoria e conhecimento. E isso mostra, então, a contaminação Néfilin nesses evangelhos, pois eles dizem que o Criador acaba sendo mau e escraviza a humanidade na ignorância. É o que muitos ocultistas acreditam, percebe? Os ocultistas, eles sabem que a narrativa bíblica é real. A questão desses caras loucos aí é que eles pensam que tem duas formas de ver essa narrativa, que a forma deles ver é a correta, etc. Tal, porque, sei lá, como é que se fala? A desobediência, né? A perversidade que essas pessoas têm e tudo mais. Esses evangelhos gnósticos aqui que muitos falam, isso aqui é coisa do mal, ok? Deixar bem claro aqui. Pois bem, continuando. Por outro lado, os evangelhos gnósticos acreditam que os reis Néfilins,
Eles eram provedores iluminados de sabedoria e conhecimento. Sei. E eles acreditam que se o Criador destruiu Sodoma e Gomorra, era porque havia grandes fontes iluminadas de conhecimento lá dentro. Nossa! O ser humano é terrível, né? O ser humano acredita em cada coisa. Vamos lá, continuando aqui. É difícil não concluir que a raiz dos pecados de Sodoma e Gomorra eram os Néfilins. De fato, eles foram a causa de sua degeneração, e talvez essas cidades fossem fundadas como cidades-estados Néfilim pós-diluvianas. Talvez elas fossem o centro da apostasia pós-diluviana, onde os anjos caídos podem ter novamente procriado com as mulheres, e está levantando essa hipótese, é uma hipótese. E por isso, Yahweh, talvez nesse ponto de vista aqui, tenha então colocado tamanho julgamento nessas cidades para deixar como um sinal claro da sua indignação para as futuras gerações não fazerem o mesmo, certo? Os evangelhos gnósticos, eles professam que 3 raças sobreviveram ao dilúvio, certo? O evangelho dos Néfilins aqui. A posteridade de Sete, a posteridade de Noé, e os apóstatas da posteridade de Noé. Como já foi discutido nos capítulos anteriores, a posteridade de Sete não vinha dos 7 de Noé, mas sim dos anjos caídos, pois eram chamados os escolhidos, os iluminados, os tidos como linhagem real, ou seja, eram Néfilins. Os apóstatas da posteridade de Noé vieram de Jafé e Cã, que decidiram viver no meio dos Néfilins e misturar a sua pura semente adâmica com os Néfilins. E a posteridade de Noé manteve a sua linhagem adâmica pura, e foi de onde saiu mais tarde a aliança que Yahweh fez com Abraão e seus descendentes para salvar então a humanidade. Pois bem. E a gente finaliza aqui. No próximo capítulo a gente vai falar sobre os Amalequitas, certo? E finalizando, lembre-se, não tem o link abaixo ainda, mas vai ter semana que vem, sobre o curso Gerenciamento de Novos Negócios, uma visão sobre erros e acertos, é um curso interessante. E, para quem estiver aguardando, também tem a área de membros, você consegue acessar todos os cursos do canal, com exceção desse aqui que está faltando ainda alguns dias para ser lançado, mas já está sendo lançado quase, semana que vem, sobre gerenciamento de novos negócios. É uma boa opção e é uma alternativa bastante econômica. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.